Eu vou ler o Evangelho de Lucas, capítulo 14, 4 versículos. E diz assim: Porque qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir, mas não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Muitas vezes nós pensamos que Deus só age no sobrenatural. Nós temos aquela figura de que Deus, Ele é aquele que só intervém nas nossas vidas quando precisamos mesmo daquele milagre especial. E muitas vezes nós pensamos também que todas as vitórias que nós precisamos em nossas vidas, nós só vamos conquistar, só vamos chegar a elas se houver uma ação sobrenatural de Deus na questão ou no problema. E que se não houver uma ação sobrenatural de Deus, não temos como vencer aquele inimigo. Eu queria dizer hoje, com base na palavra de Deus, que Deus age também baseado em princípios práticos. Quando Ele nos chama à obediência, Jesus diz que Ele é o caminho. Esse caminho não é só de mar vermelho abrindo. Esse caminho não é só de curas sobrenaturais. Deus, Ele faz isso, Ele se utiliza desses princípios para nos ensinar que, se colocarmos em ação em nossas vidas os princípios práticos contidos na Bíblia, nós também chegaremos aonde Ele quer que cheguemos. A Bíblia contém muitos princípios práticos que devem ser aplicados na minha e na sua vida, para que eu e você cresçamos espiritualmente. Então nós vamos falar hoje sobre alguns desses princípios. Para realizar milagre, só Deus pode fazer. Nós não podemos fazer o impossível, porque só Ele pode. Mas para realizar o impossível, não tem muitas coisas que nós podemos fazer que não é impossível, nós temos que aplicar princípios. Ou Deus age no caso do milagre, ou não acontece nada. Mas na maioria das vezes, Deus não chega num cavalo branco abrindo o mar, não. E 90% das vezes, Deus age em nossas vidas nos orientando. E nos orienta segundo princípios contidos na Bíblia. Aquilo que eu não posso fazer, Deus entra sim com o sobrenatural. Mas também há um outro lado. É bom deixar isso bem claro. Hoje nós não vamos falar sobre a ação sobrenatural de Deus. Nós não vamos falar sobre aquele Deus que intervém quando tudo parece impossível. Nós vamos falar sobre um Deus que está disposto a nos ajudar, a solucionar nossos problemas, a acabar com as nossas frustrações, para que nós possamos alcançar vitória, não apenas nas coisas desse mundo, mas vitória emocional e espiritual. Vamos falar hoje de princípios práticos que estão lá na Bíblia, e estão exatamente lá para que nós saibamos como conduzir nossas vidas com sabedoria. O primeiro princípio é que nós temos que pensar: nós queremos estar mesmo na presença de Deus? Em Êxodo 33, Deus diz para Moisés: olha, Moisés, eu vou mandar um anjo para guiar o povo pelo deserto. Aí nós vemos um diálogo entre Deus e Moisés. Está lá em Êxodo 33, 1 e 2, e diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei, enviarei um anjo adiante de ti. Aí Moisés diz: não, Senhor, se tu não fores comigo, não me deixa sair daqui.
Na altura do verso 15, o versículo 15, ele disse Moisés, então lhe disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. O que nós aprendemos aqui? O primeiro princípio, não vá a lugar algum se você não estiver certo de que Deus vai com você. Não se mexa, não se mova, não vá a lugar algum enquanto você não tiver a certeza de que Deus quer que você se mova do lugar onde você está para outro. Aí as pessoas pensam que Deus fez assim, nesse momento com Moisés. Atenção pessoal, eu estou saindo, quem quiser ir, olhe para a nuvem, vem todo mundo atrás de mim. Foi assim? Não, não foi assim. Escutem só. Do capítulo 33 ao 40 do segundo livro da Bíblia, que é Êxodo, e continuando nos 27 capítulos de Levítico, e mais os 10 primeiros capítulos de Número, que é o quarto livro da Bíblia, somam 44 capítulos. Sabe o que Deus faz nesses 44 capítulos? Que muita gente acha chato, enjoado de ler. Nossa, pastora, mas ler essa parte é muito chato. Bom é ler a hora que Deus abre o mar vermelho, que passa todo mundo. Aí é bom, que Josué derruba as muralhas. Isso é bom, mas essa parte é tão chata. Sabe por que você tem que ler? Porque Deus está tratando de princípios e estruturas organizacionais. Só em Números capítulo 10 é que pela primeira vez a nuvem se levanta e começa a caminhada ou a jornada deles. Enquanto isso, eles estão parados no deserto ouvindo as instruções de Deus. Números 10, 11 a 13 diz assim: aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Não dê um passo sem que Deus mande. Está ruim? Persevere até que Deus mande você sair. Sabe o que Deus está ensinando? Regras, direitos e deveres. Nesses 44 capítulos, Deus diz quem monta o tabernáculo, quem desmonta o tabernáculo, quem cuida, quem é que manda, princípio de autoridade. Ele diz como é que eles devem distribuir o trabalho e, sobretudo, qual é a prioridade. Ele diz também qual é a primeira tribo que vai sair. Imaginem 2.000 pessoas no deserto, se não se organizarem. Mata criança, pisa velho. Ele diz quem cuida dos velhos, quem ajuda as crianças, quem faz o quê? 44 capítulos da Bíblia e Deus só está tratando de estrutura organizacional e administrativa. Para quê? Para poder andar bem no deserto. A nossa caminhada com Deus, irmãos, tem que ser organizada. Não podemos pensar uma coisa hoje, outra amanhã, ir para um lugar hoje, amanhã. Não, isso aqui não está bom não, agora eu vou para lá. Como é que eu e você queremos andar com Deus, queremos estar no centro da vontade de Deus, queremos crescer, se nós não sabemos o que realmente é importante ou prioritário? Ali, parado no deserto, Deus ensinou para eles o que é importante e o que é prioritário. Ensinou também como é que eles deveriam agir para chegar ao lugar que Deus tinha preparado para eles. Deus não trabalhou em 44 capítulos com nenhum item sobrenatural. Ele não mandou poder do alto, só com práticas para poder saber andar no deserto. Nós temos que ouvir a voz de Deus. As pessoas querem vencer no deserto. As pessoas querem sair do deserto, às vezes sair logo, para chegar onde Deus quer. Mas é lá no deserto é que Deus fala conosco. É lá que Ele nos ensina, nos dá estratégia de como sair daquele deserto e chegar ao lugar onde Ele quer. Nós temos que aprender a andar no deserto. Eu vou à frente, mas vocês vão ter que aprender a se organizar, disse Deus, a se estruturar para não se atropelar
parem no deserto. É um princípio prático que ele está ensinando para Israel e que nós aprendemos hoje também. Deus quer te ensinar a se organizar para a caminhada da sua vida. Antes de começar toda aquela caminhada, Deus deixou aqueles paradinhos ali para ensinar, para mostrar estratégia, para mostrar o que é prioritário para chegarem onde Deus quer que nós cheguemos. Para que nós não nos atrapalhemos na nossa caminhada, nós temos que ouvir a voz de Deus no deserto. Para que cheguemos ao final dela como vencedores. Como você quer crescer se tudo que você faz é emocional? Tem gente que diz, eu estou sentindo de Deus. Eu acho que eu vou fazer, estou sentindo que eu tenho que fazer isso. Tudo na vida de muitas pessoas é improvisado. É tudo de qualquer jeito. Como é que nós queremos que Deus nos ajude na vida profissional, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, na nossa vida espiritual, se nós não queremos parar no deserto para ouvir o que Deus tem para nós? Nós queremos ver a mão de Deus operando em toda a nossa jornada. Nós queremos ver o sobrenatural de Deus o tempo inteiro. Mas nós estamos aprendendo aqui que há momentos, e não é um período curto, em que Deus nos para nos orientar, para nos dar estratégia, para dizer o que é importante, o que é prioritário, para que nós possamos ser vencedores na nossa jornada. Organize sua vida. Estruture-se. E seja fiel, senão você começa, larga e não termina nada. O segundo princípio é que nós temos que ter um objetivo. Olha o texto lido. Jesus disse assim: você quer construir uma torre? Primeiro você verifica a sua possibilidade, depois você calcula o que vai gastar, depois você emprega o que é necessário para que ninguém zombe de você e você fique o quê? Envergonhado e frustrado. Tem muita gente frustrada, porque mesmo vivendo dentro da igreja, mesmo se dizendo crente, não sabe o que é prioridade, não se organiza e ainda joga a frustração nas costas de Deus. Porque Deus não me deu, Deus não fez. Eu tenho que medir quem vem contra mim. Se alguém vem com 10 mil ou com 20 mil, eu tenho que saber, eu tenho que planejar para conquistar objetivos. É um princípio que Jesus ensinou para a gente aqui. Ele não disse assim: olha, quando você for fazer uma coisa, você bota a mão para o céu, ora, jejua e espera que eu venha um cavalo branco e faço tudo para você. Foi isso que ele disse? Não. Antes de prometer algo, faça as contas. Se você se empenhar a sua palavra, não largue no meio do caminho. Porque essa passagem diz que se você largar porque não calculou bem, você vai se frustrar muito. Não calcule, não saia sem calcular o preço. Ore até Deus responder. Tem gente que não faz conta nenhuma e sai por aí assumindo cargos, comprando e depois passa por lutas. Faz a conta primeiro, para depois não passar luta. Aí tem gente que diz: pastor, ora por mim, porque Satanás está furioso. Você tem que planejar e orar. Se fazemos as coisas de qualquer jeito, paramos no meio do caminho. Veja a sua possibilidade. Verifique, sobretudo, se Deus vai subir com você. Faça como Moisés. Se o Senhor não subir com você, não vá a lugar nenhum. A Bíblia nos ensina duas coisas nessa passagem. A primeira é que temos que ser organizados e planejar o que nós vamos fazer. E a segunda é que quando nos propomos a fazer algo e paramos no meio do caminho, é vergonhoso. Não é isso que Deus quer para nós. Porque não cumprimos a palavra empenhada. Sua vida espiritual também deve obedecer princípios. Isso não é só para a vida material. Se você quer crescer espiritualmente, você também tem que obedecer aos princípios. O terceiro princípio: fale até o limite onde pode ser uma bênção. Você não pode mentir, mas você não precisa falar tudo sempre. Nós precisamos ter sabedoria, irmãos. Eu fui uma vez alugar com um irmão para ele alugar um imóvel. E ele não tinha salário fixo, agora tem.
Ele tinha vindo da terra dele para cá, o pastor dava uma ajuda de custo para ele alugar um imóvel, e ele trabalhava, tinha algumas coisinhas que ele fazia com o bico, até ele arranjar um emprego, até arranjar alguma coisa, ele tinha que morar em algum lugar. Aí ele orou, jejuou e disse: Mara, eu não era pastor ainda não, Mara, vamos comigo para ver se eu alugo um negócio. Eu falei: meu filho, eu vou porque eu tenho fé. Agora você veja como faz. Não, eu tenho um dinheiro guardado, separado, mas eu não tenho renda fixa. Não vão querer alugar para mim, mas se Deus mandou eu vir, ele vai me honrar. E ele chegou lá e nós começamos a falar com o dono da imobiliária. Aí ele disse assim, perguntaram para ele: o que você é? Ele foi de terno, todo arrumadinho, e disse: eu sou ministro do Evangelho. Eu recebo uma quantia por mês e eu ajudo as pessoas, tanto na área espiritual como emocional. A igreja me paga um salário para que eu faça isso. E há outras pessoas também que me ajudam financeiramente, inclusive meus pais mandam uma quantia por mês. O dono da imobiliária olhou para ele e disse: está alugado, está aqui a chave, eu vi. Se ele tivesse dito tudo, ele disse: olha, eu não tenho salário fixo, eu vim para cá outro dia, eu sou do estado fulano de tal, eu não sei, o que o senhor pode fazer por mim? Ele disse só o que deveria dizer e ele obteve vitória. O nosso problema é que muitas vezes nós falamos demais. Deus quer fazer as coisas por nós, mas nós falamos muito que nós não devemos. Há um outro exemplo bíblico. Deus disse a Samuel assim: Samuel, vai à casa de Jessé, oferece sacrifícios e unge um rei. Aí Deus disse para ele: se alguém te perguntar o que você foi fazer na casa de Jessé, você diga que foi sacrificar, porque ele também foi sacrificar. E ele foi, e assim ele disse, e não revelou que ele ia ungir um rei ali naquela casa, porque se ele falasse tudo, ele ia morrer mesmo. Porque Saul iria cortar a cabeça de Samuel. Se você contar tudo, inclusive os detalhes das estratégias que Deus entrega nas suas mãos e que Deus coloca na sua cabeça, em certos momentos não vai ser bênção para a sua vida. Aguarde a instrução de Deus. Fale apenas o que deve ser falado, mas sobretudo fale apenas a verdade. Você nunca deve mentir. Mas você também não precisa contar tudo sempre. Nós temos que ser sábios. Quando eu fui missionária, eu fiz parte de uma equipe de evangelização entre os muçulmanos, lá no norte da África. Nós não podíamos declarar, em hipótese alguma, que nós estávamos naquele país para pregar o Evangelho. Porque o proselitismo é proibido. Você não pode pregar outra religião num país islâmico que não seja a religião islâmica. Então nós nos matriculamos em um curso de árabe e nós estudamos árabe durante todo o tempo que estivemos lá. Só que essa segunda parte, que nós estávamos lá para pregar o Evangelho, nós nunca revelamos. Imagine se a gente saísse do Brasil e chegasse lá sem um plano, sem uma estratégia, e lá na fronteira eles paravam o carro, revistavam o carro e faziam muitas perguntas. Se algum de nós não fosse sábio, todo o nosso plano iria por água abaixo. Por que as nossas cartas vinham escondidas dentro de algum lugar dentro do carro? E uma vez nós trouxemos num saco de ração assim desse tamanho, enfiamos as cartas lá no meio do saco de ração e tornamos a colar por baixo o saco. Porque eles não podiam saber que nós estávamos ali para pregar o Evangelho. Você não precisa contar tudo. Deus te dá estratégias para que você tenha sabedoria para guiar a sua vida e para chegar onde Deus quer que você chegue. Então, muitas vezes, não divida as estratégias de Deus com quem não é preciso você dividir. Às vezes você está dividindo, o inimigo vai pegar aquilo contra você.
E olha o que aconteceu também com Neemias diante do rei. O rei perguntou a Neemias por que ele estava triste. Então ele contou: olha, a cidade de Jerusalém, o sepulcro dos meus pais, está toda destruída. Ele não poderia nunca ter dito: eu estou triste, rei, porque a famosa e poderosa cidade de Jerusalém, cidade gloriosa, portentosa, cidade do rei Davi, conhecida no mundo inteiro como a cidade do grande rei, está agora destruída. Se ele dissesse isso, o rei ia pensar: eu é que não vou colocar azeitona na empada dos outros. Imagine, eu vou e ajudo o cara, chega aqui, ainda tirando onda da minha cidade. Eu ajudo a reconstruir a cidade, podia pensar o rei. E não demora muito, eles vão me afrontar com a beleza e a ostentação da cidade reconstruída. Olha a inteligência de Neemias. Isso é estratégia de Deus. Neemias falou a verdade até o limite, mas não falou tudo. Se Neemias contasse tudo o que ele ia fazer, o rei ia dizer: eu vou deixar ele ir, reconstruir os muros de Jerusalém, ele vai ficar por lá, ele nunca mais vai voltar para me servir. E ele não ia autorizar. Aguarde instruções de Deus. Nunca se esqueça de que a Bíblia diz que aquele de quem Deus se agrada, Deus dá conhecimento, sabedoria e alegria. Preste atenção nisso. Aquele de quem Deus se agrada, Deus dá conhecimento, sabedoria e alegria. Mas do jeito que Neemias falou, eu imagino a cara do rei. Ele deve ter pensado: ah, meu Deus, coitado, o túmulo dos pais dele, tudo quebrado, tudo destruído, eu vou ajudar. É assim que deve ser. Nós só podemos falar até o limite daquilo que seja bênção. O quarto princípio: se você quer crescer espiritualmente e vencer em tudo, e você tem que ter orientação de Deus, até tem que ter orientação de Deus até para contar uma profecia. Não se entregue a nada, por pior que seja a situação. Provérbios 24:10 diz assim: se tu te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Todos nós temos dias difíceis, mas não podemos nos entregar. Se você se entregar, você não vai ter força para resistir. A medicina diz que uma pessoa angustiada e depressiva, ela diminui a sua defesa orgânica, a sua capacidade imunológica. Uma pessoa depressiva e angustiada pode ter doenças, mas se ela tiver bom ânimo, se enfrentar a luta e não se entregar, o organismo dela reage. Se você estiver para baixo, suas defesas ficam vulneráveis, inclusive as espirituais. Não viva no passado. Não tenha medo do futuro. Se você quer andar com Deus, não se entregue às angústias e às frustrações, porque o organismo te defende daquilo que quer te destruir. Pessoas podem até ter um câncer. Eu estava vendo um documentário ontem, porque a sua guarda, a defesa orgânica foi lá para baixo. Isso é clínico, é médico. A Bíblia diz em Provérbios 17:22: o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido é como podridão para os ossos. Se você se entregar a essa luta que você está vivendo, e isso é um princípio prático, se você desanimar, se você abaixar a cabeça, você não vai ter força. Se você não se organizar e se animar para vencer, você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. E será como o homem do qual Jesus falou lá em Lucas 14, que nós acabamos de ler. Porque se você quiser mesmo perseverar, Deus vai se agradar de você. E aí Ele vai te dar conhecimento, sabedoria e alegria. Preste atenção. Se você quiser mesmo perseverar, Deus vai se agradar de você. Olha o que diz o Salmo 27:14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Até para Deus fortalecer o teu coração, você tem que estar animado. O que é uma pessoa animada? É uma pessoa ativa,
disposta e que acredita na vitória. É alguém que diz para o inimigo: está difícil, está feio, a situação está muito difícil, mas eu vou em frente porque Deus está comigo e eu vou vencer. Vou terminar, vou cumprir a palavra empenhada. Você está vivo, então ainda há esperança. Você está vivo, então ainda tem projeto de Deus para a sua vida. Vá em frente, não se entregue. Em quinto lugar, sobrando, não desperdice. Em Mateus 14, 20, na multiplicação dos pães, é muito interessante o que Jesus está ensinando. Ele alimentou toda aquela multidão e sobrou. E o que eu aprendo aqui? Não deixe estragar o que sobra. Antes de estragar, dê. A gente não pode deixar as coisas estragarem, porque outra pessoa precisa daquilo. Olha o que mais Jesus ensina. Aonde é que foram colocados os pães que sobraram? Lugar de pão é no cesto. Sobrando, coloque no lugar certo para usar mais tarde. Todas as vezes em que a gente vai passar por uma dificuldade muito grande, o Senhor manda algo a mais. Manda sempre para a igreja uma provisão maior. Não é para eu fazer nenhum projeto novo. Não é para eu pensar em fazer alguma coisa diferente. É Ele me avisando que quando vier o tempo difícil, Ele mandou aquilo para que a gente possa sobreviver. Então, irmãos, quando sobrar, não gaste. Coloque no lugar certo. Não saia comprando o que você quer. Não saia gastando. No lugar certo para usar na hora que você precisa. Coloque lá. Sobrando, não desperdice, não deixe estragar, coloque no lugar certo. A Bíblia diz que Deus nos dá para nós termos para emprestar. Aprenda a compartilhar também, e aprenda a doar, mas não é para doar só dinheiro não, aprenda a doar-se a si mesmo para Deus. Hoje em dia a ênfase é para você doar o seu dinheiro para Deus. Mas a Bíblia, não é isso que a Bíblia diz. A ênfase na Bíblia é para você doar a si mesmo. Jesus sim guardou o pão no lugar certo, para imediatamente ser dado, porque senão iria estragar. O que você está fazendo com aquilo que está sobrando? E eu vou começar a falar do seu tempo. Não vou falar do seu dinheiro. Não desperdice. Em sexto lugar, todos nós queremos ter com quem contar. Mas para se construir relacionamento profundo e duradouro, tem que haver vontade de ambos os lados. Como é que você vai construir um relacionamento profundo com alguém que não quer ser seu amigo de verdade? Como é que você quer construir uma família com quem não quer construir uma família com você? Deus está sempre disposto a se relacionar conosco. Só que tem que haver vontade dos dois lados. Tem que haver vontade da nossa parte. É assim com Deus e é assim conosco. Tem gente que casa com uma pessoa que não ama e diz que não ama e diz que tem amor pelos dois. Ele não gosta de mim, mas eu amo o Joãozinho por mim e por ele. E aí o relacionamento não será nem profundo e muito menos duradouro. É por isso que a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. Mas é só se você quiser dar. Se você não quiser, não haverá relacionamento profundo entre você e Deus. Sua vida espiritual está hoje exatamente onde você quer que Ele esteja, porque ninguém pode nos separar do amor de Deus. Lá em Romanos está escrito, Romanos 8 diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque amor acima de tudo, é um amor acima de tudo, é uma manifestação e é uma decisão de vontade. Amar é uma decisão de vontade, não é emoção. Se não fosse assim, amor não seria mandamento. Amar é uma decisão de vontade, é um mandamento.
Se amar fosse apenas uma emoção, não seria um mandamento. Eu decido que quero amar. Ou será que a gente ora e de repente começa a amar? Eu sempre pedia o dom do amor para Deus. Eu lia 1 Coríntios 13 e ficava extasiado. Assim, mas Senhor, que coisa linda! E eu passei anos pedindo a Deus o dom do amor. E eu ficava frustrado porque eu acordava no outro dia e não estava amando todo mundo. Eu passei muitos anos com essa frustração. E eu cheguei a achar que eu não ia amar ninguém. Até que um dia o Senhor me ensinou que amar é uma atitude diária. Primeiro você pensa e toma uma atitude. Isso pode acontecer numa velocidade incrível, em segundos. Mas amar é uma decisão de vontade, é um mandamento. Você decide se vai obedecer ou não. Você decide se vai perdoar ou não. Decide se vai olhar para frente ou não. Dentro dessa decisão da sua vontade, vem outros elementos. É uma decisão de vontade baseada em raciocínio, inteligência e análise. Lembre-se, Paulo disse que nós servimos a Deus pela transformação da nossa mente. E que o nosso culto é racional. Nós temos que deixar de lado essas coisas que muita gente diz: estou sentindo de Deus, eu estou achando que é. Não é assim. Paulo disse que o nosso culto é racional. Nós temos que tomar uma decisão sobre as coisas que vamos fazer. Mas você não pode ter relacionamentos profundos e duradouros se não houver decisão de ambos. Às vezes nós insistimos em relacionamentos que não vão a lugar algum, porque a pessoa não quer se relacionar comigo e com você. E no nosso caso, que somos cristãos, não querem se relacionar profundamente com Deus. Sétimo princípio. Existe na vida uma lei da semeadura. Eu e você só podemos colher o que plantamos. E nós só vamos colher onde nós semeamos. Mateus 7,12 diz que tudo o que quereis que o homem vos faça, fazei também vós. Você quer ser compreendido? Gálatas 6,9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quer ser compreendido? Procure compreender os outros. Se você não plantou, você não vai colher. Mais ainda, você não pode plantar e deixar para lá. Você tem que plantar e cuidar. Se você não cuidar, a erva daninha mata a tua semeadura. Esse princípio básico de vida vale também para o mundo espiritual. O que é que você tem plantado no mundo espiritual? O que o homem plantar, ele vai colher. De forma muito equivocada, as pessoas só usam isso aqui hoje em dia, essa igreja do triunfalismo, para dizer que você tem que semear dinheiro para você ganhar mais dinheiro. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Isso aqui muitas vezes é pregado fora do contexto. O que o homem plantar, ele vai colher. Uma certa pessoa disse uma vez que ia sair da igreja porque ficou doente, era dizimista fiel e ninguém foi visitá-lo, exceto o pastor. Aí essa pessoa se revoltou com a igreja e o pastor perguntou: você já visitou alguém quando as pessoas aqui da igreja ficaram doentes? Você já saiu da sua casa e foi levar alguma coisa para alguém ou foi visitar quando essa pessoa precisou? E esse homem engasgou, mas não respondeu nada, porque ele estava na igreja há mais de 30 anos e nunca tinha ido à casa de ninguém para ajudar. Ele nunca tinha ido visitar ninguém que estava doente, porque ele ia para a igreja só para receber. Se você escolher não perdoar, fazendo o que dá na sua vontade, o que te dá na telha, como dizem por aí, e sem compromisso com Deus, você vai colher o que você plantou. Se você fez o que a sua natureza deseja, o que você plantar, você vai colher. Se você gastou o seu tempo e a sua vida buscando todas as outras coisas
que não o reino de Deus, se você não ouviu, não parou no seu deserto para ouvir de Deus o que é prioridade, você também vai colher tudo o que você plantou. Se você anda pela vida tendo ataques de filho mimado, de ira, de cólera, você também vai plantar, vai colher o que você plantou. As mudanças nas nossas vidas, elas só vão ocorrer quando dentro do nosso deserto, ao invés de nós pedirmos a Deus para acabar com ele, para queimar aquela etapa, para nos tirar de lá, nós pararmos para ouvir a voz de Deus. Oração é uma via de mão dupla. Quando você ora, você tem que esperar a resposta de Deus. Muita gente diz que ora 4, 5 horas por dia e que Deus não fala. É porque você tem que estar na mesma sintonia com Deus. Deus não vai te responder do jeito que você quer. Ele vai responder para fazer o que Ele quer. E se você não estiver disposto a ouvir o que Ele tem a dizer, ela não vai passar do teto. Se nós temos amigos que andam por caminhos tortos, é muito mais fácil nós irmos pelos caminhos deles. Então, nós vamos colher o que nós plantamos. No capítulo 9 de Daniel, está escrito que quando Daniel orava, dobrava o joelho para falar com Deus, o anjo Gabriel disse para ele assim: desde a hora em que você orou, Deus mandou que eu te atendesse. Mas vai ver a vida que Daniel tinha com Deus. Daniel tinha tudo para questionar a Deus. Daniel foi tirado adolescente, a Bíblia não fala dos pais dele. Não fala que foi levado ele com os pais, que ele ficou ali, não. Ele foi tirado da família dele, foi tirado da terra dele, dos costumes dele e foi levado para um outro lugar que não conhecia o Deus dele, ele não tinha suporte nenhum e por isso ele tinha tudo para dizer para Deus: por que, Senhor? Por que eu fui levado cativo? Ele era um homem de Deus, ele buscava Deus. E é por isso que o anjo disse: desde a hora em que você começou a orar, eu ouvi. Se nós queremos as bênçãos de Deus, se queremos ser ouvidos de Deus, temos que plantar para podermos semear. O que é que você tem plantado na sua vida? O que é que você tem plantado no mundo espiritual? Deus quer plantar algo novo em nossas vidas. Deus quer que eu e você possamos meditar nesses princípios. Porque se eu e você passarmos a observá-los, eles vão trazer estabilidade às nossas vidas. E vão fazer também com que nós tenhamos vitórias sobre as nossas aflições, sobre as nossas frustrações. Não viva sem saber aonde você está indo. Pare hoje e calcule. Se você pedir a Deus para dar dons, o que é que você vai fazer com eles? Se pedir a Deus por sua carreira, o que é que você vai fazer com ela? Se pedir a Deus para te dar uma família ou para abençoar a família que você tem, o que é que você vai fazer com isso? Você vai testemunhar para eles? O que você tem plantado? Irmãos, a Bíblia diz: se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. O que é que você tem feito com a família que Deus te deu? Às vezes nós queremos formar uma outra família. Oramos e clamamos a Deus: Senhor, manda alguém, mas manda logo. O que é que você tem feito com a família lá onde você nasceu? Você tem orado por eles? Você tem pago o preço por eles? Deus quer que essa promessa, ela se cumpra nas nossas vidas. Se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Você foi plantado como coluna dentro dessa família. O que você tem plantado? O que você plantar, você vai colher. Você se sente solitário, não tem amigos de verdade que te socorram? Você tem socorrido os outros? O que o homem plantar, isso ele se fará. Deus está aqui hoje com boas sementes nas mãos. Aceite essas boas sementes que vêm da parte de Deus. Plante hoje e em breve você vai colher fruto do Espírito Santo. Cuide daquilo que você plantou. Persevere até colher o fruto. Não desista antes de colher o fruto.
até você sentir o sabor do fruto do Espírito. Não desista, não desista. Senhor, muito obrigada por tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque muitas vezes nós nos equivocamos, Senhor. Achamos que o Senhor vem sobre um cavalo branco para resolver todos os nossos problemas. E não é assim, Senhor. O Senhor quer nos ensinar. Jesus, o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tu és o caminho, Senhor. E é esse caminho que o Senhor quer nos ensinar, para que cheguemos à vitória, para que cheguemos aonde o Senhor quer que nós estejamos, para que naquele dia, Senhor, que nós vamos prestar contas contigo, tu possas dizer a nós: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Tu queres passar toda a eternidade conosco, Senhor, e é isso que o Senhor quer que nós possamos colher, Pai. Obrigada por tudo que tu fazes por nós. Em nome de Jesus.